acriana de nascimento, amazônida de coração, Jarlene Gomes, pesquisadora do IPAM. Vou tentar resumir aqui esta mulher. Geógrafa, especialista em agricultura familiar, mestre em ciências florestais pela Universidade Federal do Acre, viva a universidade pública no nosso país. Pesquisadora do IPAM, coordenadora de projetos. Há 12 anos trabalhando com políticas públicas socioambientais na Amazônia, produção e desenvolvimento sustentável e articulação no âmbito da governança ambiental, com atores locais e de governo, especialmente nas políticas de implementação do Código Florestal Brasileiro. Obrigada, Alcilene. Boa tarde. Agora eu que fiquei com a dura missão, né? Depois da Vanessa. Mas também é uma honra falar depois dessa mulher tão forte. E para começar a minha fala, eu queria pedir uma coisa para vocês, mas antes de pedir, eu vou explicar que não é nada religioso. Mas eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, por favor, se for possível. E eu queria pedir para vocês imaginar uma floresta que pulsa, uma floresta viva, exuberante, com folhas, raízes, animais, frutos, um ecossistema muito equilibrado, que sustenta o nosso planeta, que sustenta a vida. Mas imaginem essa mesma floresta, essa mesma natureza, sendo totalmente ameaçada, impactada pelo fogo, pela exploração, pela ganância humana, pela decisão de uma riqueza acima da vida. Aqui a gente tem uma história que é de luta, que é de resistência, que é de perdas, mas também é de esperança. Você pode abrir o seu olho. Por que eu comecei com essa história? Porque a gente tem esperança e a gente precisa manter a esperança. Hoje, no Brasil, eu já vou entrar para uma área mais técnica. Tudo isso para dizer para vocês que hoje, no Brasil, a gente tem 3 principais leis de proteção dessa floresta. Que é a PNGAT, que é a lei que protege os territórios indígenas. O SNUC, que é a lei que olha para as unidades de conservação. E a gente tem a lei de preservação, de proteção da vegetação nativa, conhecido como Código Florestal. Quem aqui conhece o Código Florestal? Maravilha. E dentro do Código Florestal, a gente tem um instrumento, né, Júlio, que ele é muito sensível, polêmico, porém necessário, que chama Cadastro Ambiental Rural. Esse cadastro, ele é tido como uma ferramenta que ele promete ordenar o uso do solo. Como é que é ordenar esse uso do solo? É ter uma porção que a gente chama de reserva legal, ou seja, onde a gente tem que manter a nossa floresta. Uma área de preservação permanente que protege os rios, nascentes, lagos, tudo que é água. E a gente vai ter uma área de produção. E vejam como também é um ecossistema, porque sem a vegetação nativa e sem a água, a gente não tem produção. Né? Então, a gente já percebe aí o quanto que o CAR e o Código Florestal, idealmente, é muito importante para o Brasil. Porque, além de a gente manter esses remanescentes de floresta, a gente tem o potencial, quando eu falo a gente, é o Brasil, de ser reconhecido como uma referência em termos de legislação, de cumprimento da lei e de ordenar o seu uso do território para garantir produção. Certo? Mas a gente, infelizmente, eu preciso falar sobre isso, a Rebeca trouxe uma pincelada, que o CAR ele também é usado de forma indevida. Não é que o CAR é errado, mas que as pessoas se apropriam do CAR
para dizer assim, olha, eu tenho um CAR aqui, essa área é minha. Só que é importante sempre a gente separar o joio do trigo, né? Tem sempre os ditados. Porque tem muito cadastro no que a gente chama de floresta pública não destinada, que às vezes são pequenos e médios produtores. Não significa dizer que eles estão fazendo coisa errada, mas eles ocuparam há décadas essa área, até incentivado por uma política de ocupação da Amazônia. E eles precisam de reconhecimento. Esse é um público, né? Um público legítimo de ocupação. O outro público é aquele especulador, que ele está lá para roubar a terra que não é dele. Por que eu falo roubar? Porque ele vai lá, vai extrair madeira de lei, vai se apropriar dos recursos, vai desmatar, formar pasto e vender. E depois ele começa um outro ciclo fazendo isso em outra área. Por quê? Porque essa terra ainda não é de ninguém. Então, a pessoa está ali se apropriando. Né? Então, o que a gente, dentro do IPAM, a gente começou a observar a dinâmica desses cadastros. E a gente também faz parte de uma iniciativa, e aí eu vou pedir para colocar uma apresentação, porque eu quero mostrar para vocês como que acontece essa dinâmica espacialmente. Se vocês puderem colocar, a gente tem todo um processo normativo ali onde precisa fazer o CAR, mas o CAR também ele é o primeiro passo. Depois desse CAR feito, é importante que ele seja validado. Por que é importante? Porque o CAR é declaratório. Então, o Júlio vai lá, diz assim, olha, eu tenho essa propriedade ou essa posse, e aí ele diz o que ele tem de reserva legal, de APP, qual a área de uso dele, mas o governo ele precisa estar preparado para ir lá e checar se o que o Júlio falou é verdade. E aí ele vai validar, e está ok. E essa ferramenta, chamada CAR, ele vai servir para monitorar como é que está a situação ambiental daquele imóvel, daquela posse, mas ele também serve para o planejamento ambiental, econômico e produtivo daquele território. Então, vejam a importância também quando ele é usado de forma correta. E aí, a gente, dentro dessa iniciativa que o IPAM participa, chamado Observatório do Código Florestal, a gente desenvolveu uma ferramenta também de monitoramento territorial, que chama Termômetro do Código Florestal. E lá a gente consegue acompanhar como que está o avanço da implementação dessa lei. Quantos cadastros estão entrando, quantos estão saindo, mas a gente identifica um desafio gigante, que são as sobreposições. E eu vou falar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver se eu acerto. Assim, eu sempre tenho dificuldade, Alice. Tá. Está distorcido, mas lá dentro a gente olha como que está essa questão das sobreposições. O que está sobrepondo o quê? Né? Então, a gente vê que tem vários cadastros em cima de terras indígenas, em cima de unidade de conservação, de áreas quilombolas, né, de ribeirinhos e também das florestas públicas não destinadas. E aí, dentro dessa qualificação, o que a gente observou? Que no Brasil, 30% dessas sobreposições está onde? Florestas públicas não destinadas. Isso significa 15 milhões de hectares. Desses 15 milhões, 13 milhões está no estado do Amazonas, que é onde concentra a maior área de floresta pública não destinada. E aí, a gente fez uma análise, todo ano a gente atualiza esses dados, pega o CAR, cruza com várias bases, aplica os artigos da lei e gera o dado. Entre 2022 a 2023, cerca de 8 mil novos cadastros que foram inseridos lá no sistema do CAR,
A gente observou que tinham áreas gigantescas, maiores que 15 módulos fiscais. O que significa isso? Que são áreas que não é possivelmente de um proprietário ou de um posseiro. Então, aí a gente já tem um indicativo de que tem alguém fazendo alguma coisa errada, né? Que a gente chama de indício de grilagem. Eu lembro muito do Paulo Moutinho falando disso. E aí a gente observou também, aqui é um mapa ilustrativo, nossa, tá forte a luz. Mas aqui o que a gente tem? Esse verdinho mais escuro são as unidades de conservação de proteção integral, ou seja, aquela que é mais protegida, que teoricamente não deveria ter pessoas, né, o tipo de uso, e essa mais verdinho claro, de uso sustentável, que são as extrativistas, e aqui a gente tem os CAR. Né? Então, aqui a gente tem, nesse cinza, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, a gente tem os imóveis que não têm sobreposição, e esse cinza mais escuro é onde tem sobreposição com essas áreas. E aí, aqui, trazendo as terras indígenas. Então, um exemplo é ali, onde tem um amarelinho em cima do cinza mais forte, é onde tem K em cima de terra indígena. Né? E aí, a gente sabe que a Abrampa faz um trabalho excelente, fez uma nota técnica, trazendo todas as diretrizes, dizendo assim, olha, se houver sobreposição em terra indígena, ele não deve nem entrar no sistema, primeiro ponto. Segundo, entrou, deve ser cancelado. Essa é a regra. Porém, a gente está atualizando esses dados esse ano e a gente viu que provavelmente continua entrando CAR nessas áreas onde não deveria, que são terras indígenas. E aqui mostrando em florestas públicas não destinadas, que a gente chama floresta do tipo B. E aí a gente viu que, eu acho que a pessoa colocou ali a malha de cadastro, viu onde tinha floresta pública não destinada, que não tinha nada localizado e fez os cadastros bem ali. Eu vou mostrar um pouco para vocês, né? Porque tem bastante sobreposição nessas áreas. Então, aqui um exemplo é de terra indígena. Então, isso é um limite de um imóvel que entrou no sistema e que ele está em sobreposição de 10% com essa terra indígena. Isso no estado do Amazonas. Esse é um exemplo. O outro exemplo é unidade de conservação. Então, o cadastro está totalmente em cima de uma unidade de conservação. E olha o tamanho, quase o tamanho da unidade de conservação. E o mais grave de todos, esse daqui ainda é numa unidade de conservação, 56%, né, do que foi cadastrado. Mas o mais grave de todos que a gente encontrou foi esse gigante aqui do tamanho de um país. Isso é um cadastro ambiental rural. E ele está totalmente sobreposto em uma floresta pública não destinada. Né? Agora, vocês imaginem a audácia. Né? O Júlio falou muito de como que a irregularidade é assim estampada. Né? Aí vocês imaginem um cadastro desse em cima dessa floresta. Né? Então, por isso que eu trouxe esses slides aqui para ilustrar para vocês. E aí, pensando no convite que me foi feito para participar do Proteja, eu fiquei bem feliz, Alcilene, porque, falando de onde eu venho, e aí o meu conterrâneo está aqui, não vai me deixar mentir, a gente tem uma história que é bem interessante, que chama Empates. Quem aqui já ouviu falar? Empates? Não? Muito bem. Então, Empates, eu pedi licença do Júlio para falar sobre isso, tá? Ele deixou. Empates é um movimento liderado pelo seringueiro Chico Mendes, onde ele, juntamente com outros companheiros, formavam barreiras humanas para se colocar contra a derrubada de seringueiras. Então, eles tinham muita coragem de enfrentar, né, os grandes seringalistas e fazendeiros para proteger aquela floresta. Isso era o empate.
E hoje, quando eu vejo, assim, temos novas formas de empates. Um deles, aí eu vou olhar para a Patrícia, é a ciência. E essa ciência mostrou a sua força agora na pandemia, né? Mas ela traz várias outras coisas. É uma forma de empate. A outra forma é a informação, a educação ambiental, essas plataformas. E eu vejo, Carol, que o Proteja é um grande empate. Eu sou muito emocionada com o Proteja, porque o Proteja é um espaço onde povos indígenas, quilombolas, seringueiros, todos os povos podem escrever a sua história e deixar registrado para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Quando que isso acontecia antes? Né? A gente tem grandes heróis na Amazônia, como o próprio Chico, né, e outros que tiveram, mas que a gente não tinha um registro. A gente não conseguia comunicar essas lutas na Amazônia. Por que eu estou trazendo isso? Porque a vida é uma escolha. E você precisa escolher como que você vai lutar. Né? Cada escolha que você faz, seja no consumo, seja no que você faz, você está se colocando numa posição de defender alguma coisa ou não. Então, a minha pergunta para vocês, assim, olhando esse movimento de empates, né, e de você lutar por alguma coisa, eu pergunto: como que vocês querem se juntar a essa luta? Como que vocês podem, através de um Proteja, né, através dessas plataformas, das comunicação, da própria luta do território, podem ser os empates de hoje? E aí, para finalizar a minha fala, eu trouxe aqui uma foto minha, dos meus sobrinhos que eu amo, e com uma frase que eu acho que é muito simbólica e me move muito. Porque defender a Amazônia é defender o futuro. E o futuro é o nosso território mais precioso. Então, eu quero deixar essa frase e dizer muito obrigada por terem me ouvido.